Não há nenhuma comprovação de Deus de que eles são realmente de Deus. O Espírito Santo é que manifesta a glória de Deus no ministério. E isso vem com a comprovação do próprio Deus, da pregação através desse ministério, que são os sinais, são os prodígios, é o convencimento do Espírito Santo para as pessoas. É uma manifestação da glória de Deus nesse ministério. Aqueles falsos mestres não tinham isso. Não aconteciam sinais, nem milagres, nem maravilhas, quando eles pregavam o Evangelho. Já quando Paulo pregava, ele tinha uma vida simples, diferente dos falsos mestres, mas Deus se manifestava através do seu ministério. Como provava, como está escrito na Bíblia, nós vamos pregando o Evangelho, cooperando com Cristo, somos cooperadores de Cristo, mas a Bíblia diz que Deus coopera conosco, comprovando com sinais e prodígios, atestando a pregação. Então existem muitos ministérios que não têm esse atestado, essa autenticidade, que são aí os milagres, os sinais, as maravilhas. São apenas discursos de sabedoria humana. E é preciso que o ministério tenha a manifestação de Deus, a gloriosa manifestação de Deus, como selo, como autêntico, aí como se fosse um carimbo de Deus dizendo: eu estou aqui, eu estou nesse ministério, estou comprovando esse ministério. Então Paulo diz: não que eu seja alguma coisa, mas Cristo está na minha vida. E a manifestação não é minha, é de Deus a manifestação. O poder é de Deus, a glória é de Deus. E aqui ele cita o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então ele fala que aqui, que nos confirma convosco em Cristo, e o que nos ungiu é Deus. Então o ministério dele, ele está dizendo que o seu apostolado, ele está em Cristo, e Deus é quem ungiu, quem derramou do seu poder sobre o ministério apostólico de Paulo. E ele diz: o qual também nos selou e deu o penhor do Espírito em nossos corações. Então Deus, quem colocou aí o Espírito Santo no interior de Paulo, e que colocou aí o Espírito Santo para trazer o poder, os sinais, as maravilhas no ministério de Paulo. Pelo que nós vemos, os falsos mestres não tinham isso. E podemos até duvidar um pouco se esses falsos apóstolos aí eram batizados com o Espírito Santo. Nós nem sabemos isso. Mas pelo que Paulo escreve aqui, talvez nem fossem. Além de não haver sinais, prodígios, maravilhas, parece que nem batizados com o Espírito Santo eles eram. E Paulo diz aqui então que é preciso que no ministério haja a manifestação do Espírito Santo, que haja aí uma autenticidade, um selo de garantia de que o Evangelho que está sendo pregado é de Deus. E isso vem através também da pessoa que está pregando, que deve viver uma vida santa e irrepreensível, e deve viver de acordo com a palavra que prega. Se nós olharmos para Pedro, João, Paulo, nós vamos ver que eles tinham realmente um ministério, e esse ministério era comprovado por Deus, atestado por Deus, como Filipe, e vários outros. Nós vamos ver que Deus atestava o ministério de cada um. Quando a Bíblia fala de Jesus, diz: varão aprovado por Deus, com sinais, prodígios, maravilhas. E a Bíblia nos chama sempre a atenção que nós devemos ir. E diz: estes sinais acompanharão aqueles que crerem. E também a palavra de Deus nos diz que Deus
coopera com sinais. Então é um atestado, né, de autenticidade, é um carimbo no ministério, quando há manifestação realmente do Espírito Santo, com aí poder, milagres, maravilhas, sinais, prodígios, coisas que atestam o ministério. 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 4, então diz aí: porque em muita tribulação e angústia de coração vos escrevi, com muitas lágrimas, não para que vos entristecesseis, mas para que conhecesseis o amor que abundantemente vos tenho. Então Paulo estava sofrendo devido ao problema de Corinto. Os falsos mestres estavam puxando uma parte da igreja para o lado deles, contra o apostolado de Paulo. Queriam viver de maneira diferente daquilo que Paulo ensinava. Queriam ser libertados dos ensinos de Paulo, como se esses ensinos não fossem de Cristo. E Paulo estava sofrendo devido a isso, devido a esse racha que estava acontecendo na igreja. E ele chorando, ele diz que chorando estava escrevendo para eles, sofrendo. Mas não escreveu para que eles se entristecessem, mas antes para que eles se alegrassem, conhecessem a verdade, e a verdade então os libertaria desse engano. E Paulo cita aqui agora uma figura militar, que quando um exército vencia exércitos inimigos e voltava vencedor, entrava na cidade, as pessoas queimavam certos tipos de plantas que produziam um cheiro suave. E esse exército vinha chegando, muitas pessoas feridas, muito cansadas, mas eram recebidos com aquele perfume gostoso no ar. As pessoas também balançavam ramos de oliveira e outras plantas, e aquele cheiro suave. Os soldados que estavam lá lutando não sabiam mais nem o que era um cheiro suave, né? Estavam lá no meio da batalha, já lá era um fedor terrível, sangue, né? Suor, e sofriam muito, não tinham tempo nem para pensar nisso. Mas quando eles voltavam, eles sentiam ali um perfume suave, sentiam ali o amor, sentiam ali uma união, sentiam que tinha valido realmente a pena lutar. Que ali estavam voltando para os seus familiares, estavam voltando para o seu povo, e havia ali um perfume gostoso no ar. Quando Cristo morreu por nós, o sacrifício de Jesus, figuradamente, foi recebido como sendo uma queima de incenso, e aquele perfume gostoso subiu às narinas de Deus. Deus viu o sacrifício e se agradou. Então Paulo está aí fazendo essa comparação e dizendo que a pregação do evangelho que ele pregava era como um cheiro suave, porque por onde ele passava pregando o evangelho, as pessoas se convertiam. E aquele cheiro suave ali de Cristo, né, do evangelho de Cristo, fazia então com que eles se convertessem a Cristo. Agora é evidente que quando o evangelho é pregado, existem dois lados: aqueles que aceitam, aqueles que pelo menos, mesmo que não aceitem, sabem que é de Deus e não combatem, e existem aqueles que esse cheiro não vai ser suave, vai ser desagradável, aí a palavra de Deus vai desagradá-lo, então ele vai retrucar, muitas vezes vai até combater tanto o evangelho como aquele que prega. Então isso aí vai ser um cheiro de morte para essa pessoa, porque ao invés do evangelho produzir vida, salvação, ele vai ficar mais distante ainda de Deus por combater a palavra de Deus, ao invés de se converter. E também o evangelho, ele pode trazer salvação ou condenação. A palavra de Deus é pregada, é a verdade, e a verdade muitas vezes fere aqueles que estão vivendo de maneira contrária a essa verdade. Então, para uns, a palavra de Deus vai servir de convencimento que estão errados e eles vão se arrepender, aceitar Jesus e serem salvos e perdoados. E outros, a palavra de Deus vai bater como um chicote, né, ferindo,
e ainda mandando sal nas feridas para doer mais ainda. E essas pessoas, ao invés de se arrependerem, ainda fazem falar mal, combater, e não se arrependem. Então tem esses dois lados. Então aquele que prega o Evangelho, aquele que ministra, aquele que tem um ministério vai saber. Para uns é um cheiro suave esse ministério, para outros é um cheiro de morte, né? Um cheiro ruim.